câncer de mama é o mais comum do Brasil. Por isso, há 22 anos, o outubro é o mês destinado à prevenção e conscientização sobre a doença. A estimativa é de registro de pelo menos 60 mil novos casos de câncer de mama só neste ano. O Outubro Rosa é o tema do nosso quadro de hoje, quadro de saúde. Com a gente a mastologista, integrante da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutora Thalita Cerutti, que nos ajuda a entender mais sobre a doença e as formas de tratamento. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre o tema, manda pra gente por mensagem de texto pelo WhatsApp. 99588-2374, 99588-2374, mensagem de texto. Também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde. Bom, doutora, para a gente começar, né? De que forma se deve fazer a prevenção do câncer de mama? O autoexame ainda é fundamental, visto que a gente tem tecnologias hoje cada vez mais potentes para o diagnóstico? O autoexame, ele é recomendado para que a paciente ela se conheça, né? Para que a mulher se conheça. Não existe nenhum estudo que comprove que o autoexame seja efetivo. O que a gente recomenda é a mamografia a partir dos 40 anos, né? E os bons hábitos de vida, né? E que a paciente consulte regularmente o seu médico ginecologista, o clínico, e seja examinada, tenha suas mamas examinadas também por um profissional habilitado. Tu disseste a partir dos 40 anos, né? Mas o câncer de mama pode acometer adolescentes, por exemplo? Pode. Pode acometer, é raro, mas pode, né? A gente tem observado cada vez mais casos em pacientes jovens, né? Diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, aqui a incidência no Brasil, a gente tem cerca de 40% dos casos de câncer de mama antes dos 50 anos. Então, as nossas estatísticas são um pouco diferentes. O que a gente pode imaginar que deva levar esse número? Há uma relação hereditária, às vezes até étnica, enfim, ou são péssimos hábitos que a gente tem, como alimentação, vida desregrada, enfim? Na verdade, assim, ambas as coisas. Os fatores genéticos se somam com os fatores ambientais. Eles competem entre si e se somam também. Então, assim, são algumas questões sobre as questões de hábitos de vida. O que a gente tem observado? Que as mulheres têm adiado a gestação, né? Têm tido filhos mais tarde e menos filhos e por isso amamentam menos, né? Então, isso é uma coisa que tem se modificado ao longo dos anos. Socialmente, a mulher tem buscado se inserir no mercado de trabalho primeiro, né? Estudar, para depois realizar a sua maternidade. Então, isso é um fator que influencia. Os fatores genéticos, eles representam de 10% a 15% dos casos só, os tumores hereditários, né? De 80% a 90% dos casos são novos casos sem nenhum caso na família. Sim. Sem a gente saber de mutação genética. Mas, enfim, tem outras coisas que têm sido pesquisadas, né? Outros fatores ambientais em relação à questão dos agrotóxicos, que tem influência. E, na verdade, eles não estão só nas frutas e nas verduras, porque o agrotóxico, ele contamina as pastagens que o gado ingere, que a gente ingere a carne, que ingere o leite. Então, é uma cadeia, né? As questões dos hábitos de vida, né? As mulheres socialmente têm bebido mais e o álcool é um fator de risco para câncer de mama. Tabagismo também? Tabagismo também, não tanto quanto o álcool. O álcool está bem definido. Predomina nessa situação? Predomina, sim. O consumo exagerado, o excesso de álcool, o consumo constante e excessivo de álcool, ele está associado ao desenvolvimento de câncer de mama. Sim. Ao mesmo tempo que o exercício físico, né? Ele é um fator de proteção para o câncer de mama. Para quem não teve, nunca ter. Para quem já teve, não voltar a recidivar o câncer. Então, assim, essas questões também epidemiológicas de que as pessoas estão mais sedentárias, né? E mais obesas também, influenciam, né? A obesidade, por exemplo, pelo
consumo excessivo de açúcar. A gente sabe que as alterações do metabolismo da glicose, leia-se assim, a diabetes ou a pré-diabetes, elas estão associadas, a alteração do metabolismo da glicose está associado à carcinogênese, né? Não só ao câncer de mama, outros tipos de câncer também. Então, todos esses fatores, eles se somam. Bom, uma vez feito o diagnóstico, né, importante, vamos voltar umas casinhas, tá? Antes da gente passar para o diagnóstico, a relação com o universo masculino, né? É raro, mas existe. E aí fico pensando, se esses fatores ambientais, porque o sedentarismo também atinge os homens, o tabagismo, o alcoolismo, né, se esses fatores têm, por exemplo, elevado percentual, né, de homens com câncer de mama, há uma relação também com essa vida? É muito raro, mas a gente teve alguma alteração nesse aspecto? Na verdade, assim, sim, porque é o desenvolvimento da ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária, né, no homem, que alguns homens podem desenvolver mais depois dos 50 anos, né? Então, sim, esses fatores ambientais também podem influenciar. Hoje o percentual é pequeno para homens, para a gente ter uma ideia em comparação com as mulheres? Sim. É que para os homens que têm essa ginecomastia, esse desenvolvimento da glândula mamária, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com as mulheres. Então, esses homens eles são de risco também. Sim. Mas perto das mulheres, ainda é pequeno, ainda é pequena a prevalência do câncer de mama. Bom, a gente estava falando sobre o diagnóstico, a importância do autoexame, mas acima de tudo dos outros exames e o acompanhamento com a médica ou com o médico, né? Como o paciente deve proceder? Hoje, a frequência, né? Tu disseste que é a partir dos 40. Isso. Qual deve ser a frequência na visita, né? Nesse cuidado especial, além do autoexame? A gente recomenda a mamografia anual, né? Para todas as pacientes a partir dos 40 anos. Para aquelas pacientes que têm um histórico familiar, a gente recomenda que se inicie 10 anos antes. Por exemplo, a mãe teve câncer de mama aos 40 anos. Essa paciente já deve começar um acompanhamento a partir dos 30 anos, 10 anos antes. E daí o médico vai ver para ela qual que é o melhor exame para ela realizar, além da mamografia. Sim. Se ele vai lançar mão também da ecografia, que muitas mulheres com menos de 50 anos precisam de uma ecografia complementar, além da mamografia, de uma ressonância também magnética, que hoje em dia está sendo muito usada. Mas, enfim, todas as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer a mamografia anualmente, né? A ideia da mamografia é a gente detectar tumores que a gente não palpa ainda. Aqueles tumores com menos de 2 centímetros, pequenos, né? E que, por sua vez, estão em fase muito inicial, onde a chance de cura é de 95%. Sim. Bom, agora vamos para um dado que assusta, né? Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que cerca de 18% das mulheres na faixa dos 50 aos 69 anos, vamos botar aí aproximadamente 3 milhões de mulheres, nunca fizeram mamografia. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a proporção de mulheres que fazem o exame pelo SUS vem diminuindo. Qual a realidade da oferta de exames na rede pública? Hoje também o tratamento é ofertado pela rede pública. Essa redução pode ser determinante na demora? Vamos começar pelo tratamento diagnóstico. Hoje o SUS oferece. Por que as mulheres estão evitando fazer o exame? A mamografia é muito heterogênea essa questão da oferta da mamografia, né? Porque cada município tem uma oferta diferente e um fluxo de realização desse exame diferente. Enfim, por exemplo, eu vou dar um exemplo da onde eu trabalho no SUS, que é em Cachoeirinha. Sim. Tá? Ali. A gente não tem falta do exame. A paciente muitas vezes consegue, na mesma semana em que é solicitado, realizar o exame. Tá? Então, assim, a gente ainda vê muito, infelizmente, campanhas contra a mamografia, né, nas redes sociais, o que é um verdadeiro desfavor, né, à população. Bom, a campanha contra a vacina também já é um desfavor e o sarampo tá aí, tá, gente? Voltou. Agora, por quê? Qual é a justificativa? Alegando que a radiação possa cumulativamente vir a desenvolver um câncer de mama na paciente. Isso não é verdade. A mamografia tem uma radiação muito baixa e ela tem um poder benéfico para a paciente, né, de detecção precoce do câncer de mama, quando ele é totalmente impalpável ainda, muito grande. Então, é um exame assim que não deve deixar de ser feito. Bom, isso é importante falar. O diagnóstico precoce, hoje
hoje. A probabilidade de cura com toda a tecnologia que a gente tem e como é que é feito esse tratamento, né? Lembrando que o câncer de mama mata. Sim. Né? Hoje, como é que está sendo feito esse tratamento, né? Se a medicina já evoluiu e esse diagnóstico precoce, né? O quanto ele é fundamental. Isso. O diagnóstico precoce, então, quando o tumor ele não se espalhou ainda, ele não é um tumor metastático, ele está restrito à mama, no máximo nas ínguas ali embaixo do braço, os linfonodos. Então, ali que a gente considera, assim, tratando ali de forma adequada e o tratamento é extremamente individualizado. A gente não tem receita de bolo para tratar a paciente, né? A gente vai pegar o caso daquela paciente e vai individualizar e vai ver para ela qual é o melhor tratamento, né? Porque o câncer de mama não é uma doença única, é uma doença muito heterogênea, existem vários tipos. Então, a gente tem que ver bem certinho qual que é o tratamento que aquela paciente vai necessitar. Mas, enfim, quando a gente consegue detectar o tumor em que ele está apenas na mama, no máximo nos linfonodos da axila, a gente tem uma chance de cura de até 95%, né? Sim. Então, essa que é a ideia. E por isso que a gente bate tanto na tecla da mamografia, da realização da mamografia. Bom, vamos para a tela, doutora, porque temos pergunta. Boa noite, senhor Luiz Gustavo. Muito obrigado pela educação. Como jornalista, acompanhei um caso de uma senhora que demorou mais de 1 ano para conseguir fazer a mamografia pelo SUS. Esse é um prazo normal? Um grande abraço ao colega Vinícius Donelli. Seja sempre bem-vindo, Vinícius. Bom, esse é um detalhe muito importante, né? Esse é um prazo? Não. E isso é comum no SUS? Não. É assim, ó, como eu falei, depende do local, né? As burocracias são muito diferentes de um lugar para o outro. As realidades são muito diferentes, mas não é para... Assim, nós temos lugares em que sobram mamografias que as pacientes não fazem. A gente tem a oferta da mamografia e a paciente não tem, assim, não preenche todos aqueles casos. Não sei de onde que é essa paciente, enfim, pelo SUS, né? Ela demorou para conseguir esse exame, que pena mesmo. Bom, é possível o retorno do câncer após o tratamento? Sim. E como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Para evitar esse tipo de o tratamento adequado, né? O acompanhamento com o médico mastologista e o oncologista que fez o tratamento da paciente. Mas é possível que isso aconteça? Eu não sabia. A recidiva do tumor, sim, né? Pode ser na própria mama, quando não é retirada toda a mama, pode ser em outro lugar do corpo. Os lugares mais comuns de metástase, que a gente chama com possíveis recidivas, são os ossos, o fígado, o pulmão e o cérebro. Bom, aqui tem um detalhe importante, a gente estava falando quanto à alimentação hoje, a questão do tabagismo, o sedentarismo, o alcoolismo, podem, né, digamos assim, contribuir para o câncer de mama. Aqui tem uma pergunta muito boa do Gabriel de Canoas. Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite. Se fala muito que a alimentação por aqui no Sul, baseada em carne vermelha, pode aumentar o risco de câncer de mama. Não só do câncer de mama, mas como outros tipos de câncer, né? A nossa alimentação, o churrasco gordo do final de semana, também pode atrapalhar? Na verdade, assim, o excesso do consumo da carne vermelha está associado com o excesso de peso, com a obesidade. Então, é esse o link entre os desenvolvimentos dos tumores, né? Então, não só o excesso de carne, mas também o excesso de açúcar estão associados à carcinogênese. Essa ideia de, por exemplo, diabetes, tem alguma relação? Tem sim. A diabetes, ela está associada, ela pode alterar, assim, o sistema imunológico de forma que alguma célula escape ali do controle e venha a se desenvolver, tem uma degeneração maligna. Agora, de todos os cânceres que têm uma relação hereditária, por exemplo, o câncer de mama, mesmo que não haja caso na família, por que a gente deve estar tão atento? Ele é um câncer que tem uma predisposição maior, fora a hereditariedade, por exemplo? Sim. Ele é o câncer mais comum entre as mulheres do Brasil, né? Ele é o segundo tumor mais prevalente, só perde para os carcinomas de pele do tipo não melanoma. Sim. Então, ele é um tumor extremamente prevalente e aquele primeiro caso, uma paciente muito jovem, pode ser o primeiro caso também de uma mutação genética. Pode ser essa primeira paciente. Sim. E daí, por exemplo, assim, a filha teve, na família, um câncer de mama com 35 anos. Ela vai ser testada, o caso, né, para se verificar uma possível mutação genética.
e ela deve, as irmãs e a mãe também devem ser testadas. Sim. Bom, para fechar, doutora, vamos com dicas e orientações gerais para que a gente possa, no Outubro Rosa, né, continuar durante o ano inteiro a prevenção contra o câncer de mama. Então, a dica é bons hábitos de vida, praticar exercício físico contínuo, né, rotineiro, os bons hábitos de alimentação, né, evitar o excesso de carboidratos, de açúcares e de carne, enfim, tudo que é em excesso que leve à obesidade e consultar rotineiramente o médico e fazer a mamografia a partir dos 40 anos. A gente está com o site aqui do Mama RS, né, para você ficar por dentro. Se tiver alguma dúvida, ali o pessoal tem informações também. A Sociedade Brasileira de Mastologia também tem seu espaço para dúvidas, sim. Para dúvidas, sim. Qual é o site? É só da Sociedade Brasileira de Mastologia, ele vai colocar se é médico ou não. E quem não é médico pode acessar também esse site. Sociedade Brasileira de Mastologia. Só colocar no Google. SBM. Esse pessoal dá tempo aí de colocar para a gente, para pôr na tela. E eu quero agradecer a presença da doutora Thalita Cerutti. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Bota na tela, então. Aí, ó. Minha mãe tem 75 anos. Ela precisa ainda fazer mamografia? Pergunta o Maurício, de Porto Alegre. Depois de um tempo, a gente pode abandonar? O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres sejam rastreadas entre 50 e 69 anos. Mas nós consideramos que as mulheres com uma boa expectativa de vida, em boas condições de saúde, sejam sempre acompanhadas e devem, se não todos os anos, pelo menos um ano sim, um ano não, fazer a mamografia. Bom, quero agradecer mais uma vez. Doutora Thalita Cerutti, mastologista. Aqui está o site, tá? O pessoal que quiser entrar, pode entrar. Como é que é o nome aí, Chiu, do site? Ali, ó, tá. Sociedade Brasileira de Mastologia. SBM. Isso, é só botar no Google Sociedade Brasileira de Mastologia, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, então, a doutora Thalita Cerutti, mastologista e integrante da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muito obrigado, que a gente possa ter para meninos e meninas, mesmo que seja raro, todo mundo. Aliás, chamou a atenção, né? Homens participando da nossa conversa, né? Isso aí, meninos, a gente tem que cuidar da saúde de todo mundo, tá bom? Doutora Thalita, seja sempre bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Até o próximo.